Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega o missal, por favor. Isso. Continuação do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus às turbas dos judeus: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe meu sangue fica em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai que vive e eu vivo pelo Pai, assim o que me comer a mim, esse mesmo viverá também por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram maná e não obstante morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos hoje a festa do corpo de Deus, Corpus Christi, festa importantíssima. Porque na Quinta-feira Santa, a Igreja realça a instituição do sacrifício e do sacerdócio, e nesta festa nós celebramos o mesmo sacrifício como sacramento. E assim então se honra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia como sacramento hoje, que é a distribuição do que é sacrificado, imolado no sacrifício, que é a Santa Missa. No Brasil, nós temos a dita de termos sido evangelizados pelo povo luso, os portugueses, e esta era a festa que o reino de Portugal ficava literalmente fundido economicamente, porque quando eles eram católicos, eles mandavam o reino mandava cobrir o teto de todos os quilômetros da procissão do corpo de Deus e também o chão de tapetes. E acontecia que depois dessa festa, por meses, o reino tinha que pagar as tapeçarias, que eram muitas e as mais caras, e o rei ia atrás do Santíssimo descalço, como penitente, e para adorar a Deus, que diante dos reis ele nada é mais que um simples mortal. Pois então, essa devoção imensa ao Santíssimo foi dada ao Brasil. Por isso, apesar de muitos pesares, inclusive hoje, neste inverno crucial do modernismo, ainda há resquícios, uns estados mais, outros menos, de algo daquele então, que eram as procissões, os tapetes e tudo que se faz ao Santíssimo Sacramento. Pois então, junto com esta honra externa que sempre foi dada ao Santíssimo, ele exige uma honra interna, porque se não houver, aí se depara com um dos maiores pecados que há, que se chama sacrilégio. Sacrilégio, no caso do Santíssimo Sacramento, é recebê-lo tendo um pecado mortal conhecido e não confessado. Nós sabemos que quando o Santíssimo era adorado com toda a honra exterior, ela não estava desassociada da honra interior. Tanto o rei como todos os clérigos e todas aquelas almas devotas que acompanhavam a procissão do Santíssimo, normalmente passaram uma noite inteira em adoração. Normalmente os padres ficavam no final do lado, nas laterais das igrejas, confessando, para que esta festa não houvesse nenhum sacrilégio. Não pode haver sacrilégio nunca, muito menos no dia que exaltamos o Santíssimo Sacramento. À medida que o fervor da cristiandade vai arrefecendo, o primeiro a sofrer este esfriamento, este amor gélido, ou pior, indiferença total, é o Santíssimo Sacramento. Quando as almas são muito devotas, estão no auge do fervor, nós vemos o Santíssimo Sacramento sair triunfante com todo o que se supõe do triunfo de Cristo numa sociedade católica.
que é o triunfo de Cristo em cada alma católica, e cada alma tendo em si o triunfo de Cristo, nós temos a sociedade católica onde Cristo reina. E onde nosso Senhor está vivo? No céu. Onde nosso Senhor está glorioso? No céu. E onde nosso Senhor está vivo e glorioso? Também no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Por isso, no auge da cristandade, os católicos fervorosos não se contentavam com missa, domingos e festa de preceito. Não se contentavam com ver o Santíssimo, porque ele sempre esteve no altar principal, salvo nas catedrais, e não se contentavam somente com passar e fazer um sinal da cruz. Toda alma piedosa entrava e ia visitá-lo com frequência, segundo as possibilidades, e nosso Senhor estava, de fato, honrado, adorado e glorificado em cada paróquia, em cada capela que houvesse um sacrário com nosso Senhor presente. O que aconteceu? Aconteceu que as almas primeiro expulsam nosso Senhor do seu interior. Aí nós vamos ver tantas confissões mal feitas. E pior, tem gente que acha que não tem pecado. E nosso Senhor, por boca do São João Evangelista, diz que quem diz não ter pecado é um mentiroso. Aí já começa o primeiro, pelo menos o único pecado que cometeu foi mentir a si e a Deus. E aí essas pessoas, que não são poucas, nem vou dizer dos modernistas, às vezes até entre nós achamos que não temos pecado, o que vai acontecer? Nós vamos comungar, porque injetamos uma dose anestésica em nossas consciências e vamos lá, pios e formosos, bem adornados, com o nosso traje exterior, coisa que vem sempre em honra do Santíssimo, mas nosso Senhor vai ser maltratado. E ao ser maltratado numa alma, porque ele não veio do céu para ser maltratado, ele vai se retirar. Depois nosso Senhor vai ser maltratado pela sociedade. Nós vamos ver que não precisa ir ao concílio muito antes, desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o mundo não é mais o mesmo. As pessoas essas guerras tiraram de enfoque nosso Senhor. E aí a Terceira Guerra Mundial, Vaticano II, que vai ser bombardeios dentro da igreja. Mas os que foram lá fora destruíram a estrutura da sociedade católica. Aí o que vai acontecer? Nosso Senhor não vai ter lugar na sociedade. Aí nós vamos entender por que tiraram os feriados religiosos. Por pura bondade da Divina Majestade, hoje é feriado de Corpus Christi nesse país. E aproveitemos, porque do jeito que a apostasia anda, velozmente, haverá um Corpus Christi que nem será mais vermelho em nossos calendários. Então honremos nosso Senhor. E esta apostasia que tira as festas de Deus, tira o lugar de Deus, aí nós vamos entender porque nosso Senhor sendo judiado no interior das almas e no exterior pela sociedade, nosso Senhor vai se retirar. Aí missa nova, Vaticano II, a destruição do sacerdócio, a adulteração dos sacramentos, é uma consequência necessária. É o fluxo da tsunami que vem para devastar a obra de nosso Senhor. Por quê? Porque tudo começa no interior das almas que já não adora a Deus, que já não recebe a nosso Senhor com a honra que Ele exige, porque Ele é Deus. Nós, depois de destruir esta honra e glória devida a Deus, destrói a paternidade. Hoje um pai por um filho não quer dizer absolutamente nada. Destrói a maternidade por um filho e uma mãe quer dizer o quê? Absolutamente nada. Destrói a autoridade do Estado, um presidente da República, seja ele quem for. Bom, para uns castigos, para outros um freio para a iniquidade, quer dizer o quê? Nada. Os governantes, nada. Os reis que estão ainda em alguns países, nada. E depois, o professor da escola, ninguém. É um pobre infeliz. E assim todas as autoridades jazem calcadas, judiadas. Por quê? Porque ao tirar a honra e glória devida à autoridade de Cristo Rei, que está vivo no Santíssimo Sacramento, se decapita todas as autoridades que vivem da sua vitalidade, da autoridade de Deus. Aí, queridas almas, nós temos a destruição da sociedade católica. Então, quem poderá revivificar, reverdecer, ou, em definitiva, ressuscitar a sociedade católica é o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Porque, querendo ou não, quem batizou os povos,
Quem conquistou as nações e quem ungiu os reis foi o Santíssimo Sacramento. Nós não desmerecemos aqui o esforço, suor e sangue dos mártires missionários, mas eles fizeram tudo isso para quê? Para dar o Santíssimo Sacramento para as almas. Para que São Francisco Xavier andou errante desde Espanha a Portugal, beirando todo o litoral da África, até vislumbrar a Ásia, onde ele recebeu aí o chamado de Deus, morreu, desejando tanto entrar no Japão, China. Por que tantos esforços? Para dar o Santíssimo Sacramento para aquelas almas. Para que os jesuítas vieram para o Brasil, selva? Hoje, bom, selva distinta, mas daqui então muito mais cruel do que hoje. E morreram tantos aqui, hein? Entre enfermidades e coisas assustadoras. E para que tanta renúncia? Para dar aos índios, os nossos ancestrais, a graça de comer e beber o sangue precioso de nosso Senhor. E para isso todos eles fizeram o que fizeram e receberam o prêmio de Deus. E nós, que aqui estamos, somos frutos deste sacrifício. E os nossos no primeiro comungaram com ardor, porque é conhecido o fato que na primeira missa do Brasil os índios assistiram devotamente. Já havia um raio de graça preparativa para aquelas almas. Mas nós, como nascemos numa família católica, por gerações, graças a Deus, somos católicos. E o que acontece? As nossas comunhões são gélidas. São tão frias quanto o ar que sopra fora dessa capela, que realmente acaba fechando cada vez mais o nosso coração para o calor do amor a Deus. E por quê? Porque as comunhões frequentes, que deveriam fazer com que nossas almas inflamassem cada vez mais no amor a Deus, elas são feitas com tibieza, com indiferença, de tal modo que para um católico comungar ou não comungar não faz a menor diferença em sua vida, em sua alma. E eu não digo aqui insensibilidades, porque se não há atos internos mais nobres, muito menos a sensibilidade estará. E aí o que acontece? Nosso Senhor se retira. Aí nós vamos entender por que tão poucas missas, por que tão poucas almas amantes do Santíssimo Sacramento, porque Nosso Senhor não veio do céu para ser judiado por ninguém. Ele veio do céu e vem a cada Santa Missa validamente feita. Para quê? Para enriquecer as nossas almas. E eu lhes garanto, queridas almas, que uma alma que comungue com as disposições, pelo menos as mínimas requeridas, ela não vai ser a mesma que antes da comunhão. E nós temos o que, como para provar essas palavras? O Evangelho. Aquele que Nosso Senhor cuspiu no chão, fez lama, curou, era surdo, mudo, saiu falando e ouvindo. Aquela hemorroísa que tocou a franja do vestido do Redentor, com fluxo de sangue de anos, saiu curada. O jovem da viúva de Naim, que estava podre no seu caixão, ao Nosso Senhor tocar o seu caixão, nem a ele mesmo, ele saiu vivo. Lázaro, podre no sepulcro, 3 dias fedido, ouviu a voz de Nosso Senhor e saiu andando. E nós comungamos. Nós não tocamos, nós não ouvimos, mas Nosso Senhor vivo e verdadeiro, Ele entra por nossas bocas em nossas almas e porque os nossos fluxos não são curados. Nossa morte gélida espiritual não é curada. É porque nós recebemos Nosso Senhor e colocamos todos os obstáculos para que Ele tão rapidamente se retire de nossas almas. E esta se chama indiferença para com o Santíssimo Sacramento. Então, queridas almas, nós que aqui estamos, crianças que vão recebê-lo por primeira vez, nós devemos pedir a Nosso Senhor, porque não é somente esforços de nossa alma, são eles, mas a graça de Deus, para sair desse letargo que possui a cristandade, o resto de almas que ficaram fiéis a Deus, de uma indiferença tal que nós somos capazes de comungar este Cristo, Deus verdadeiro, e depois que a missa acabou, estar lá fora, comendo e bebendo como se anteriormente nada tivesse acontecido.
Vamos às nossas casas e vamos continuar nossas brigas e mazelas, nossos celulares e televisões, novelas e estupidezes, filmes e distrações, como se neste dia nosso Senhor não tivesse entrado em nossas bocas e reinado em nossas almas. Então, como sair desse letargo? Pedindo, porque o mesmo disse, pedi e recebereis. Comunguemos, se ajoelhem, o máximo que puderem ficar de joelhos, fiquem e abrem as almas. Senhor, meu coração está glacial, inflamaio. Senhor, eu estou amando mais o mundo do que a vós. Exorcizai esse espírito do mundo de minha alma para que eu seja somente vosso. E assim por diante, vamos dando lugar para nosso Senhor estar em todo o nosso interior e não haverá lugar para mazelas, estupidezes, pecados, paixões desordenadas, vícios e tudo o que se supõe com a ausência do império de Cristo eucarístico em cada uma das nossas almas. Então, comunguemos, almas. Nunca nos afastemos do Santíssimo Sacramento, mas para estar perto do Santíssimo, não meçamos esforços para comungar dignamente. Se não há disposições, não comunguemos, mas devemos sair das más disposições para se aproximar do Santíssimo e adorar o nosso Deus, tratá-lo bem e diante de Sua Majestade enriquecer as nossas almas, e aí nós podemos triunfar sobre a apostasia geral, nós podemos triunfar sobre o mal imperante, nós podemos triunfar contra todos os inimigos. Por quê? Porque vamos lutar com a vida, movidos pela vida de Cristo Eucarístico em nós. Nós vamos falar com a voz de Cristo que nós recebemos e será somente um eco fiel. E a força de nossas mãos serão adestradas pela mão daquele que na cruz morreu por nós e em cada missa desce para estar em nossas almas. E não esquecido, abandonado no sacrário, cuja lamparina é a única que o adora no seu silêncio e no seu ardor, mas adorado pela chama da caridade, que nós não vamos deixar apagar por nenhum vendaval, nenhuma fúria do inferno, porque ninguém pode apagar a chama do amor a Deus, somente nós com nossas distrações e vilezas. Então, para isso, peçamos a intercessão de Maria Santíssima. Nossa Senhora foi a primeira que comungou, 25 de março, ex-escrava do Senhor. O Verbo se fez carne e Nossa Senhora comungou o nosso Senhor para sempre. Uma primeira e eterna comunhão. Essa devia ser, salvando as distâncias do acontecimento, as nossas comunhões frequentes. Que ela então dilate nossos corações, que ela então prepare nossas almas para recebê-lo como seu diviníssimo Filho merece ser recebido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.